que é esse aqui que vocês já têm, as páginas 16 e 17. Nessa lição de hoje, nós vamos reler o texto que nós trabalhamos a semana passada, que foi a receita de pamonha doce, lembram? Então, nós precisamos retomar esse texto para fazer a atividade de hoje. Então, como eu já falei na aula passada, as receitas culinárias estão dentro do gênero textual que se chama textos instrucionais, né? Então, o que é um texto instrucional? É aquele texto que nos dá um direcionamento de como fazer ou de como montar, né? Então, dentro dos textos instrucionais, além das receitas culinárias, temos os manuais, né? De como utilizar algum objeto, algum produto, tá bom? Então, a pamonha doce é uma receita. A receita culinária ela é dividida em duas partes, né? A parte dos ingredientes, que são os materiais necessários para se fazer a receita, e o modo de fazer, que é o direcionamento do que nós vamos fazer para conseguir produzir alguma coisa, que no caso aqui é a pamonha. Então, no modo de fazer, nós encontramos aqui o passo a passo de como proceder para concluir a nossa receita, tá bom? Então, no livro, na página 16, está indicando para você reler a página 15. Não é página 15, é página 16, tá bom? É esse texto aqui. Então, número 1, você consegue fazer essa receita? Se você ler aqui, você consegue? Tem alguma coisa assim muito difícil que a gente não conseguiria fazer essa receita? 2, na leitura do texto, as informações se apresentam de forma clara e objetiva ou de forma complexa e objetiva? Você entendeu aqui, você lendo esse texto, você entendeu o que era para fazer? Se sim, você coloca clara e objetiva. Se não, você vai colocar complexa e subjetiva. 3, esse texto serve para esse tipo de texto aqui, ó, que é a receita culinária. Esse tipo de texto serve para quê? Aí você vai ler aqui as alternativas e marcar a resposta correta. O texto orienta sobre o quê? O texto nos orienta sobre o quê? Né? Tá na cara, né? Tá claro isso aí. 5. Observe o texto e responda as perguntas. Qual o título do texto? Quantas partes tem o texto? Há alguma indicação de onde foi retirado o texto? Esse texto apresenta uma fonte lá no finalzinho? Se sim, você responde aqui. D. No texto há como escolher um tipo de material? Eu posso escolher só um daqueles materiais ali para fazer essa receita? O que vocês acham? Letra E. Se as ações não estivessem apresentadas numa ordem, teria como fazer a comida corretamente? Então, na receita, ela tem lá no modo de fazer uma ordem, né? A gente tem que seguir aquela ordem. Então, primeiro tá lá o quê? Descasca as espigas de milho. Então, eu poderia começar a fazer de outra maneira essa receita? O que vocês acham? No modo de fazer tem muitas ordens, né? Descasque, depois rale, depois bata no liquidificador, né? Tem umas regras, umas ordens que a gente precisa seguir para ter êxito na receita, não é mesmo? F. O texto ensina como fazer pamonhas, por isso é um texto que nos ensina a fazer algo. Qual é o nome, qual é o tipo desse texto? Aí você escreve aqui, eu já falei várias vezes. 6. Você conhece a pamonha? Responda. Qual é o principal ingrediente da pamonha? Aquele ingrediente que não pode faltar, senão não é uma pamonha. Aí você escreve aqui. Qual eletrodoméstico é necessário? Qual é o utensílio ali doméstico, né, que a gente precisa, que é necessário para fazer? Sem ele a gente não conseguiria fazer essa receita. Atenção! A ordem das instruções de uma receita é importante para que você aprenda como fazer a comida. Então a gente precisa seguir essa ordem, né? O passo a passo. Então, aquelas ordens que tem lá, como descasque, rale, bata, né, no liquidificador. Então, são ordens. Então, essas ordens são chamadas de frases ordenativas, certo? São aquelas palavras ali que nos dá a indicação do que fazer. E 8. O que significa frases ordenativas? Aí vocês vão ler aqui as duas alternativas e marcar a correta. Na questão 9, a gente vai relembrar um assunto que nós já estudamos, que são os verbos, né? Então, verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Exemplo, quando eu falo, o menino pula a janela, aí eu pergunto, o que o menino faz? O menino pula.
Então, pula indica uma ação praticada pelo menino. Então, pula é um verbo, né? Quando eu falo lá na receita, descasque a espiga de milho. Então, o que eu devo fazer? Eu devo descascar. Então, aquele descasque ali é o verbo, é a ação, né? O menino está com saúde. A palavra está indica um estado. Então, como o menino está com saúde, é o estado dele, né? Hoje choveu bastante. Toda vez que tem uma palavra assim que é relacionada às ações da natureza, como choveu, trovejou, né? Então são verbos, né, que indicam fenômeno da natureza. Então, no texto específico, temos lá os verbos que nos indicam ordem, que a gente precisa fazer, né? Nos indicam ação. O que é ação? É fazer algo, é se movimentar para fazer algo. Então, quais são os verbos que estão lá no texto que nos indicam essa ação? Aí vocês vão marcar aqui. Esses verbos representam ação, estado ou fenômeno da natureza. Esses verbos que tem lá no modo de fazer, eles indicam o quê? O que vocês acham? Indicam ação, que é quando a gente pratica alguma coisa, quando a gente faz alguma coisa. Um estado, que indica, né, como está ali aquela coisa ou como nós estamos. Ou indicam um fenômeno da natureza. O que vocês acham? E aí no número 11 você vai escrever frases com as indicações verbais abaixo. Você vai fazer uma frase, tem que ter um verbo nessa frase que indique ação. Então temos vários que indicam ação. Pular, correr, brincar, fazer, descascar, ralar, né? Então isso aí indica ação. Estado, ó um exemplo aqui de verbo que indica estado, ó o verbo estar. Então você pode colocar aqui na sua frase esse verbo está, indicando estado, tá bom? E fenômeno da natureza é tudo aquilo que indica, né, como o nome já diz, o que acontece na natureza. Então pode ser choveu, trovejou, anoiteceu, né? Então aí você pode escolher um desses verbos para fazer essa atividade, tá bom? Na questão 12, temos aqui dois textos. Às vezes a gente acha que placa não é texto, mas toda imagem que nos transmite uma mensagem, que nos comunica alguma mensagem, é um texto. As placas de trânsito são textos, né? Então, as placas de trânsito ao lado são textos que têm como objetivo qual é o objetivo? Para que essas placas são utilizadas? Aí você vai ler aqui as 4 alternativas e marcar a correta. E o 14, as duas placas representam informações complementares, contrárias, diferentes ou semelhantes. O que vocês acham? Marque a resposta correta. Então, gente, por hoje é só, né? Espero que tenham gostado. Leia o texto antes de fazer a atividade, faça com capricho e atenção e até a próxima, certo?